O sétimo passo que vocês vão executar hoje também é a comunicação, tá? A comunicação abrange várias áreas. Então, gerencia a comunicação do projeto. Eu preciso saber quais são os andamentos, o que tem ocorrido para melhorar esse desenvolvimento desse projeto, como que as áreas vão se comunicar para que uma área não tome iniciativa acima da outra ou que as atividades elas não sejam bem desenvolvidas e estruturadas. Então, nós precisamos de uma comunicação. O que deve gerar? Gera aqui, descrever os processos relativos à geração, coleta, disseminação, armazenamento e distinção final das informações, tá? Então, a geração, como que vai ser do início dessa conversa, desse diálogo? Qual vai ser o sistema? É um sistema próprio? Por exemplo, meus funcionários serão o WhatsApp da própria empresa, corporativo, por áreas, ou Outlook, ou e-mail. Qual vai ser uma comunicação? Por exemplo, a comunicação exclusiva da Unicesumar que nós estamos fazendo é o fórum, tá? Então, dentro disso entra a questão de planejamento, planejar as atividades que vai ser da geração, coleta, disseminação e armazenamento dessas informações. Vocês vão planejar por setor. Distribuição das informações, que é o próprio meio de comunicação, qual vai ser as ferramentas utilizadas. Relatório, que é para justamente saber quem está tendo acesso, quem está fazendo alguma alteração no documento ou alguma inclusão, ou se tem pessoas não autorizadas fazendo mudanças nesses documentos, então vocês precisam colocar. E por fim, gerenciar todo esse processo. O que fazer caso uma das pastas ou dos diretórios não possibilite que as pessoas possam acessar para leitura ou para mudar o documento? Como cuidar dessa parte de segurança, tá? E fazer com que as 4 áreas, planejamento, distribuição, relatório e gerenciamento, criem esse loop novamente, que eu possa incluir ou alterar ou modificar um desses processos sem haver prejuízo nas atividades. Por exemplo, se eu tenho parte da área de produção, se eu vou produzir um objeto, no caso do pessoal que está fazendo com tênis também, o que eu posso fazer para que essa comunicação não tenha falhas, tá? É o caso se eu tenho um cliente, ele está comprando esse produto virtual. Qual vai ser a ferramenta de comunicação? Então, veja bem, não é só dentro da empresa, também é com os clientes ou fornecedores. Então, qual é o mecanismo de comunicação que vai ocorrer entre eles, como vai ser feito, e se porventura vier ter um problema nesse sistema de comunicação, quais são as possibilidades de correção, tá ok? Olá pessoal, aqui é o Mário Trentin, vamos para mais um Gestão e Projetos. É isso aí. Bom, o assunto de hoje são as tecnologias de comunicação. Quando a gente pensa em processo do Guia PMBOK, já está descrito lá que você tem métodos de comunicação e você tem tecnologias de comunicação. Métodos de comunicação é basicamente você fazer uma comunicação ativa, onde você manda as informações para aquela pessoa. Uma comunicação passiva, onde você deixa essa comunicação disponível em algum local e a pessoa vai lá consumir se ela quiser. E a gente também tem uma comunicação bidirecional, quando você obtém feedback, você fala e ouve, né? Pode ser outros tipos de comunicação também relacionado a isso. Agora, quando escolher cada um desses métodos de comunicação? O método de comunicação depende da importância da informação que você vai colocar e também da quantidade de pessoas que vai acessar aquela informação. Como, por exemplo, eu posso escolher uma comunicação ativa quando eu quero que a pessoa receba e eu quero ter certeza que ela recebe aquilo. Então, mando um e-mail, por exemplo, e eu tenho uma confirmação de leitura. É uma maneira de ter uma comunicação ativa. Uma comunicação passiva é eu deixar disponível as informações no site do projeto e quem quiser acessa. Uma comunicação bidirecional, quando eu marco uma reunião, pode ser uma reunião virtual, uma audioconferência, uma videoconferência. O que nos leva à segunda coisa que eu queria falar nesse vídeo aqui, que são as ferramentas de comunicação, ou as tecnologias de comunicação. E hoje existe muita tecnologia de comunicação. Você deve usar aí grupos do WhatsApp, talvez grupos de outro software. Você deve utilizar Skype, Facebook, você deve utilizar celular, e-mail, uma série de coisas.
E muitas vezes isso fica confuso porque a comunicação do projeto se perde. É importante que você defina as comunicações oficiais do projeto e escolha as tecnologias que são oficiais do projeto, especialmente se preocupando de que você tenha uma rastreabilidade dessas comunicações e que você consiga também garantir que as pessoas entendem qual canal utilizar e quando utilizar. Por exemplo, eu nos meus projetos, por ter muitas equipes virtuais, a gente usa bastante o Skype Business, então essa é a ferramenta oficial. Não fica utilizando outras coisas em paralelo, porque aí cada vez que você for marcar uma reunião, a pessoa vai mandar um link diferente, vai usar uma ferramenta diferente, isso é muito confuso. Outra coisa, grupos de WhatsApp, que muita gente usa aí nos seus projetos, né? Não é uma boa ferramenta, porque você não consegue procurar mensagens, você não consegue gravar as mensagens, obter aquelas mensagens de volta, e muitas vezes os grupos acabam ficando bagunçados. Eu sei que o WhatsApp pode te dar uma agilidade de mandar a informação rapidamente, mas existem outras ferramentas melhores do que isso, como por exemplo o Slack. Vai lá conhecer o Slack, vai conhecer o Teams da Microsoft, que eu acho uma ferramenta tão boa quanto, na verdade melhor do que o Slack, eu uso ela, mas são ferramentas aí que você pode escolher. O Slack, salvo engano, tem uma versão gratuita dele, o Teams é pago, mas ele permite você incluir pessoas de fora da organização também. E existe um monte de novas outras ferramentas que você pode utilizar. Então se liga nessas novas tecnologias, escolhe a melhor e cuida da comunicação do seu projeto. Um grande abraço e até a próxima.